É um absurdo total. E essa notícia é uma notícia triste. Vou te mostrar e nunca antes foi visto nada parecido na história do Brasil. Os Estados Unidos vão adotar sanções contra os ministros da Suprema Corte que votarem pela condenação. E aí isso é uma tentativa mesmo de pressionar, né? Isso que eu estou dizendo, essa intenção do governo americano já antes, antecipadamente, uma tentativa de influir sobre essa votação. Eles usaram Alexandre de Moraes como um exemplo, né? Assim, exatamente para continuar ali, manter a possibilidade de os outros ministros do Supremo não se coadunarem com o Alexandre, né? Tentar atrair, porque se eles já saíssem punindo os ministros, eles ficariam sem munição, né? E sem nada para oferecer para esses ministros. Então, por isso que eles dosaram dessa forma, atacando o ministro Alexandre de Moraes, na esperança de que outros ministros olhassem para a situação dele e falassem, não quero que isso aconteça comigo, e aí recuassem de suas posições. Então a gente está aí diante de uma situação extremamente grave, realmente, de uma tentativa de interferência, né, numa decisão super importante da justiça brasileira, interferência externa, bem entendido. E acho que, além dos ministros, além do mundo aí da Suprema Corte, uma vez tomada essa decisão, e aí eu acho que vai haver também outras sanções contra o Brasil, na esfera diplomática, né, na esfera política realmente, inclusive atingindo a embaixadora do Brasil em Washington. É possível também. Eu posso te pedir um favor? Só 4 minutos do seu tempo. Só isso que eu te peço. 4 minutos, assista esse vídeo. Eu não vou nem interferir, nem interromper. Só quero que você assista. Eu nunca gastei tanto tempo na minha vida para fazer a pesquisa, buscar o material para produzir um vídeo como esse agora. Somando tudo, foram acho que umas 7 horas de pesquisas, buscas na internet, edição de vídeos, para sentar aqui e gravar esse vídeo. E eu vou te dizer uma coisa, isso acabou comigo. Produzir esse vídeo que eu vou gravar agora, só a busca do material para produzir esse vídeo, assim, acabou com o meu final de semana, meu coração está arrebentado. Mas eu sentia que eu precisava fazer isso. Vamos lá? Espero que eu nunca tenha que fazer isso de novo. Ontem saiu na imprensa que o governo americano havia suspenso os vistos do ministro da Saúde, Padilha, da sua esposa e da sua filha de 10 anos. A partir de agora, ele e sua família não poderão mais entrar nos Estados Unidos. Essa é a punição que os Estados Unidos está aplicando porque o Padilha criou um sistema de escravidão dos cubanos, né, dos reféns da ditadura cubana, que é denunciado no mundo inteiro, né? Eu não vou entrar especificamente nesse assunto, mas é um dos programas mais perversos já instituídos por um governo no mundo. E foi o governo brasileiro que fez isso sob o comando desse cara, Padilha. E aí eu vi a imprensa, o Padilha, a esquerda, revoltados com tamanha crueldade. A crueldade de sustar o visto para uma família ir para a Disney. Essa foi a punição. Essa família não vai poder ir para a Disney. Mas o Padilha pode beijar a filha dele todas as noites antes de dormir, pode abraçar ela antes dela ir para a escola, tá? Pode abraçar a sua esposa. Eles estão juntos e confortáveis em suas casas. Só que a reação do Padilha foi essa aqui, ó. Primeiro, Júlio, eu estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa. E as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar, não para mim, nem só para o Brasil, para o mundo inteiro, qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. É uma crueldade, 10 anos de idade. O que foi feito? A filha dele agora não pode ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não querem receber uma família cujo pai ajudou a escravizar reféns de uma ditadura. Essa foi a punição. Ele continua com a sua filha ainda dorme em casa, sua filha está bem alimentada, né? Ela simplesmente não vai poder ir para os Estados Unidos porque o pai dela criou um sistema de escravidão moderno. Gleisi Hoffmann também publicou isso aqui, ó. Punir uma criança
a família do ministro Padilha, como fez o governo Trump, provocado por Bolsonaro, é muita covardia. É assim que agem a extrema-direita e seus cúmplices. Mas o Brasil se orgulha do ministro que fez o Mais Médicos, o sistema de escravidão, e de toda a sua equipe. Salvaram vidas, ao contrário do que Bolsonaro fez na pandemia. Então ela saiu em defesa, chamando de covardia. Aí, quando eu vi isso, e a Andréa Sadi na Globo, e todos os jornalistas da Globo, gritando com ódio, dizendo que é muita crueldade, é muita perversão, eu não aguentei de indignação. Porque eu comecei a lembrar de todas as famílias que foram destruídas, de todas as ações do Alexandre de Moraes, da imprensa brasileira, do sistema do STF. E aí eu decidi que eu vou fazer uma memória. Essas crianças, essas famílias precisam ser lembradas. Então eu te peço a sua atenção para você entender, agora sim, o que é covardia, o que é crueldade. Tá preparado? Eu vou te falar, preparar isso aqui acabou comigo. E acho que eu tenho certeza que só de bem passar por isso de novo vai ser horrível. Vamos lá. Oswaldo Eustáquio, jornalista brasileiro que denunciava os crimes do Alexandre de Moraes lá atrás, quando todo mundo ainda achava que ele ia salvar a democracia. Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão na casa do Oswaldo Eustáquio umas 2 vezes. Ele acabou numa cadeira de rodas e teve que fugir do Brasil. Essa aqui é a filha do Oswaldo Eustáquio. Nessa época que ela devia ter uns 14 anos. O Alexandre de Moraes foi para cima da filha do Oswaldo Eustáquio. Bloqueou a conta, mandou fazer busca e apreensão na casa dela, pegou o celular dela, fechou as contas bancárias dela, pegou o tablet que ela usava para estudar. Sim, Alexandre de Moraes foi para cima da filha do Oswaldo Eustáquio. Isso é democracia, mas não é covardia, tá? Alan dos Santos, jornalista, dono do Terça Livre, um dos maiores perfis ou canais de notícia conservadora no Brasil. Teve busca e apreensão na sua casa umas 2 vezes, a arma apontada na cabeça da sua esposa grávida. Grávida. Pois é. Alexandre de Moraes mandou fechar o Terça Livre, que é jornalismo, o Alan é um jornalista, e o Alan teve que fugir do Brasil. Tá aqui a família do Alan dos Santos. Ele teve que ficar 3 anos sem ver a família dele. 3 anos sem ver a sua filha, TT, que é uma criança linda, que precisa de necessidades, que tem necessidades especiais. 3 anos sem ver a esposa e os 3 filhos. 3 anos. Daniel Silveira, eu fiz questão de pegar esse print, porque esse foi o vídeo que o Daniel Silveira gravou, que fez com que o Alexandre de Moraes o condenasse a 9 anos de prisão. Por um vídeo. 9 anos de prisão. A injustiça foi tamanha, Bolsonaro deu a ele a graça, mesmo assim Alexandre de Moraes ignorou a graça presidencial e colocou o cara na prisão. E depois foi para cima da esposa. Moraes determina bloqueio de redes e contas bancárias da mulher do Daniel Silveira, a Paola da Silva Daniel, porque ela estava desesperada pedindo ajuda para o seu marido. E ela era advogada constituída também no caso do Daniel Silveira. Está aqui a filha do Daniel Silveira, que também ele não vê há aproximadamente 5 anos, enquanto está morrendo na cadeia. Esse é o Daniel Silveira agora, tá? Morrendo, sendo torturado e morrendo na cadeia. Alexandre de Moraes tentando impedir que eles tenham o devido tratamento médico. Esse aqui o Brasil conhece. Esse aqui é o Clezão. Clezão participou dos atos do 8 de janeiro. Ele chegou lá depois que os atos já haviam acabado. Está aqui o Clezão com a sua família, sua esposa e suas filhas, que estavam prestes a entrar na faculdade de medicina, já haviam passado. Mas depois que o pai foi preso, elas não tiveram condições psicológicas de entrarem na faculdade de medicina. Clezão morreu na cadeia, mesmo com a Procuradoria-Geral da República dando parecer que ele estava mal, ele ia morrer e ele precisava ser solto. Alexandre de Moraes negou a liberdade ao Clezão. Clezão morreu na cadeia. Essas meninas agora não têm mais o seu pai. Isso é covardia. Adalgisa, 67 anos, com a sua netinha. Adalgisa é uma idosa, uma vó, mãe, que participou, que estava lá no 8 de janeiro, presa com profunda depressão, pensa em morrer, crise de ansiedade. Essa é a Adalgisa hoje. Imagine essa aqui. Imagine sua avó com 67 anos de idade, nesse estado, numa cadeia. A Adalgisa, uma senhora que nunca cometeu crime algum na vida dela. Uma avó dedicada. Está nesse estado aqui agora. Vamos continuar. Nós temos aí vários casos de mães, tá? Que foram presas. Mães cujas filhas não as verão por muitos anos, ou já não as veem por muitos anos, como é o caso da Débora.
A Débora, que ficou famosa com Perdeu Mané, foi condenada a 14 anos de prisão. Nunca tinha feito nada errado na vida dela. Eu sou o Rafa. E aqui eu peço a sua atenção. Esses aqui são os filhos da Débora, gravando um vídeo. Eu sou o Rafa, eu sou filho da Débora, minha mãe da presa. Eu quero muito que você nos ajude a tirar ela de lá. Por favor, nos ajude, a gente quer muito. A gente quer muito que ela saia de lá. Isso é covardia. Isso sim é covardia. Jusilene, idosa de 62 anos, estava lá no 8 de janeiro também. Não quebrou nada, é uma idosa. Foi espancada na cadeia por ser bolsonarista. Condenada a 14 anos. Idosa presa nos atos do 8/1 apanha na cadeia por ser bolsonarista. 14 anos de prisão. Apanhou na cadeia. Imagina a sua avó apanhando na cadeia porque ela participou de uma manifestação. Essa aqui é filha de alguém. Ela é do meu estado de Goiás. Essa menina foi presa e passou 6 meses presa. Sabe por quê? Porque ela compôs uma música que era tocada nas manifestações. Escuta isso, porque a música dela era tocada e diversas vezes nas manifestações. Essa aqui, ó. Me levanto, levo meu povo comigo, juntos vamos andando pra um lugar melhor, bem além do rio. 6 meses presa. Ela é filha de alguém. Tá. Continuando. Essa aqui também é só mais uma filha que eu gostaria que você escutasse o que ela tem a dizer. Vindo de um voo 3h40 da madrugada da Argentina. Vocês não têm noção do quanto tá difícil a vida de todos que estão lá. Não é só a minha que o meu pai tá preso, mas eu falo de todos. Falo por que tá preso, eu falo pelos que estão asilados e os que foram pedir asilo numa intenção de poder ter uma vida melhor, né? Não fugindo dos atos que eles fizeram, não, porque eu acredito que ninguém tem crime. Meu nome é Agnes Guzmão, sou filha da Alessandra Faria e do Jota Guzmão, 2 seres humanos honestos, trabalhadores e íntegros. Foram justamente presos, injustamente, e condenados a 17 anos de prisão no Brasil. A prisão dos meus pais foi um golpe devastador. Tá bom? Vamos lá. Isso é covardia. Esse senhor. Nossa senhora, velho. Esse cara tava vendendo água. Ele estava vendendo água no 8 de janeiro. Como vários outros ambulantes vendiam coisas, porque tinha muita gente lá. Tinha cara vendendo algodão doce. Esse cara tava vendendo água. Colocaram a tornozeleira dele. Ele nem sabe o que é o tornozeleira. Ele acha que é um relógio. É o que, pai? Não vale. Tirar esse relógio todo para mim. Dentro de uma caixa do outro canto. Ficar na minha perna. E o senhor não sabe o que é isso, não? É um relógio? É um relógio. Tá certo. Vai tirar, viu? Tenha fé. Poderia ser seu avô aquele lá, tá? Isso é covardia. Isso é crueldade tamanha. É aqui. Cara, preparar esse vídeo aqui que eu fui buscar esse material me acabou comigo de uma maneira. Uma das mães com filhos pequenos recebeu liberdade temporária, né? Porque hoje no Brasil você não tem prisão temporária, você tem liberdade temporária. E ela voltou para casa depois de vários meses e as filhas foram lá revê-la. O pai fez uma surpresa para elas. Vamos ver? Só que ela
ela foi condenada e teve que voltar para a cadeia. Uma mulher que nunca tinha cometido nenhum erro, nenhum crime, foi condenada a 14 anos e voltou para a cadeia. E as filhas, e o filho e a filha, não podem revê-la novamente. Anistia já! Aqui foi quando essas famílias foram lá no Congresso nos implorar, pelo amor de Deus, que ajudasse a diminuir o sofrimento deles. Essa mulher aqui, ó, com a filha, no colo, o marido está preso também. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Tá vendo essas crianças aqui? Os pais estão presos também. Anistia já! Anistia já! Anistia de todos vocês. Vamos lá. O jornalista da Folha chama a pequena Laura Bolsonaro de em rede social. Essa é a imprensa que está indignada, porque a filha do Padilha não vai poder ir para a Disney depois que ele cometeu escravidão moderna. Esse aqui é o Felipe Martins. Esse é um dos casos mais absurdos de crueldade cometido pela justiça brasileira, e olha que eu estou falando de uma competição séria, tá? Felipe Martins era ajudante para assuntos internacionais do Bolsonaro. Ele foi preso com uma prova forjada que o Alexandre de Moraes mandou fabricar. Inclusive, ele vai responder por isso e pode ser condenado à prisão nos Estados Unidos. Ele passou 10 dias numa solitária. 10 dias numa solitária, o que é proibido de acordo com direitos humanos internacionais. 6 meses preso, não pode dar entrevista, preso em casa, basicamente. Perdeu tudo que tinha, tá? Inclusive a própria imprensa internacional dizendo que o Felipe Martins deveria estar solto. Ele ficou 5 anos sem ver a filha dele. Na verdade, está até hoje sem ver. Ele fica 2 anos, eu acho. 2 anos que ele está sem ver a filha dele, de 5 anos. E não pode dar entrevistas. Eduardo Bolsonaro. Tudo bem? Alexandre de Moraes não gosta do Eduardo Bolsonaro, está mais do que claro. Eduardo Bolsonaro bloqueou todas as contas bancárias da esposa dele. Isso é ou não é crueldade? O que a esposa do Eduardo Bolsonaro tem a ver com toda essa história? Mas ela teve as suas contas bloqueadas porque o Alexandre de Moraes quer destruir o Eduardo Bolsonaro, como não o alcança, está indo para a família dele. Isso é a definição de crueldade. E para concluir, STF julgará no plenário físico o caso de grávida ré pelo 8 de janeiro. Eles estão e vão condenar, não se preocupe, tenha certeza disso, eles vão condenar uma mulher grávida pelo 8 de janeiro. Isso vai para o plenário físico porque o André Mendonça pediu destaque. É isso, pessoal. Esse é o Brasil que a gente vive. E aí eu vejo essa revolta da Gleisi Hoffmann, Lindbergh, várias outras pessoas, porque a filha do Padilha não vai poder ir para Disney. Crueldade, covardia, porque a filha não vai poder ir para Disney. E o que a gente diz então para as filhas do Clezão, da Gilza, da Jusilene, crianças que vão ficar sem ver suas mães por anos e anos? O que pode ser dito a respeito delas? O que você falaria para elas? Filha do Oswaldo Eustáquio, família do Alan dos Santos, esposa do Eduardo Bolsonaro. Crueldade não, é diabólico. Com um dia, né, depois das alegações finais, um dia após apresentarem as alegações finais, o Mara já mandou pro Zanin e o Zanin já marcou o julgamento. Agora, o pedido de Bolsonaro para rever sua prisão domiciliar, para levar para a primeira turma, mas já tem mais de semana. Esse já tem mais de semana. Esse aqui foi um dia, 24 horas. Jair segue preso. Isso é um absurdo. O cara tá preso sem nem ser julgado. Uma medida que nem a PGR foi questionada, né? Tá ali, 2 de setembro começa, serão 5 sessões, acho que termina a última data é dia 12. E aí pegando o gancho do que eu falei aqui sobre o texto, né, acho que a turma tá um pouco incomodada, olha para isso daqui. Julgamento de Bolsonaro, Moraes faz seguro contra pedido de vista e manda link sobre a ação do golpe a ministros.
O cara tá bem disposto a acelerar, né? Tudo bonitinho, redondo, toma aqui o link pra você não falar que não tá com tempo, não tá com nada, e já marcou na data, que é o dia 12, que aí acho que se segurar por 90 dias, só pode segurar até 12 de dezembro. E o recesso só começa dia 20 de dezembro, ou seja, teria 8 dias. Então, por mais que peça vistas, por mais que o Fux peça vistas, o processo ainda vai terminar neste ano, né? É uma pressa, rapaz. É uma pressa que essas pessoas estão, né? Uma pressa, meu Deus do céu. Aí tá ali. O esforço concentrado foi lido no Supremo como uma forma de manter a previsão de encerrar até dezembro. Em um esforço para evitar dar argumentos para pedidos de mais tempo de análise, o Gabinete de Moraes chegou a enviar aos demais 4 integrantes da turma um link com todas as provas, documentos, vídeos e áudios que constam no processo. Pouca coisa também para ver, né? Deve ter o quê? Alguns terabytes de informação. Um pouquinho. Se o cara senta ali em 10 anos, ele consegue ler tudo. Ai. Esse julgamento, viu? Baita julgamento. Diante dessa tensão, eu acho que semana que vem teremos uma semana emocionante, olhando o padrão que vem se repetindo, né? De quando o Eduardo se reúne, para quando a turma lá faz o comunicado e quando uma ação mais prática vem. Acho que semana que vem deve ser uma semana mais emocionante. Ainda me impressiona que entidades como a Fiesp, FPA, que é a Frente Parlamentar do Agro, CNI, FEBRABAN e tantas outras associações de classe sigam sem mover um dedo em direção ao Congresso, para que a anistia seja pautada e aprovada. Em vez de agir para conter a instabilidade, prefere-se se acomodar ao jogo de poder de um governo e de um regime que não esconde a intenção de tensionar ainda mais as instituições. Os grupos de força, os grupos de lobby, todos estão aliados ao sistema. É incrível isso. É incrível. A gente tem que começar a olhar para as coisas, né, com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de curadoria. Entender que a FPA não representa todo o agronegócio, mas a JBS, a Minerva, Marfrig, PRF, né, a família Maggi. Não estou preocupado com o pequeno e com o médio. Não tem ideologia aqui. A ideologia dele, inclusive, é mercado de carbono. Sabe, Fiesp? Que indústria essa turma está preocupada? Eu me pergunto. Igual a CNI, né? A FEBRABAN, essa daí realmente é o sistema. A FEBRABAN é a concentração dos bancos, a federação dos bancos, o grupo de lobby mais poderoso desse país. E tá aí, né? Qual o Brasil que essas pessoas querem construir? Eu sei, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas só um segundo. Pois bem, que país essa turma quer construir? Ontem, inclusive, teve, né, um evento, um encontro, Trump e Putin, né? Será que essa turma aí quer um Brasil mais próximo da Rússia ou mais próximo dos Estados Unidos? Eu acho que vocês têm uma opinião, eu acho que a opinião de vocês está certa. Então eu quero trazer alguns argumentos bem curiosos, mas vamos por partes. Estava eu lendo a imprensa, como eu sempre faço, e eu percebo que todos os dias agora a imprensa fala dos governadores democráticos. De todos. Todo dia são notícias sobre eles. Falem mal, ou falem bem, mas falem de mim. Tá tipo isso. E eu quero mostrar pra vocês aqui, pelo menos, não mostrei, não vou trazendo aqui do Caiado, mas pelo menos de 3. Trouxe uma do Zema, outra do Ratinho Júnior, outra do Tarcísio, mais de uma, na verdade, de algum deles. A do Zema é essa daqui, que saiu ontem. Zema endurece discurso para se firmar como candidato mais à direita sem Bolsonaro. É engraçado, a pessoa tem que provar que é mais à direita. Eu sou mais à direita. Quando vocês olham, gente, vamos botar todos os 5 governadores democráticos. Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. E Bolsonaro. Bolsonaro é a ovelha desgarrada. Se você olhar para esses 6... Bolsonaro tem que abrir a boca para te convencer que ele é o que está mais à direita? Eu acho que não, né? Veja como o cara tem que provar que ele está mais à direita. Aí, olha esse parágrafo. O Zema é o candidato que mais critica o Lula. Tá, mas e daí? E daí que ele é o que mais critica o Lula? Ah, ser antipetista é fácil, até o PSDB a gente vai falar sobre o PSDB. E também o que defendeu medidas mais claras sobre o que fazer, como retirar o Brasil dos BRICS. Mas ao mesmo tempo o Zema é o cara que quer aproximar o Brasil tornar o Brasil a Rússia. É duguinista. A gente tem que falar sobre isso.
Aí quem que fala isso? Eduardo Ribeiro, que pediu o impeachment do Bolsonaro. Um mentiroso compulsivo. Ele também critica os abusos do Supremo, que eu não vejo outros presidenciáveis fazendo. Bom, realmente, eu não vejo os governadores democráticos fazendo, né? O Eduardo Ribeiro é um safado, porque Eduardo Bolsonaro também é presidenciável, e Eduardo Bolsonaro é quem mais critica. O Eduardo Ribeiro não trata Eduardo Bolsonaro como candidato, porque ele é um safado. É a turma do Novo, é a coleirinha do Deltan, que você já conhece muito bem. Eu fico aí me perguntando, né? Vem cá, quais são as críticas que o Zema faz? Porque o Zema foi entrevistado 2 vezes ao longo dos últimos 6 meses. Uma entrevista para a Globo e uma entrevista para o Supremo, que o Zema sequer sabia falar se o que estava acontecendo contra Bolsonaro era um abuso. Que crítica é essa? Porque eu nunca vejo o Zema criticando. Ou seja, é puro discurso. E, curiosamente, o Estadão, esse pilar do golpismo brasileiro, desde 1875, a favor do golpe, um eterno golpe de Estado, né, com o mesquitismo, tá aí dando espaço, coloca exatamente o que a turma quer ouvir. Se tu tem espaço no Estadão, te relata bem dessa forma, gente boa tu não é. Aí vamos lá. Falei que a gente já fala do PSDB, né? Mas em qual contexto? Perilo, que é o atual presidente do PSDB, diz que ideal seria PSDB ter candidato, mas não vê dificuldade em apoiar Tarcísio. Rapaz, Tarcísio, que propaganda negativa é essa, viu? Não vejo esse tipo de dificuldade, até porque o nosso antagonista ao longo da história, desde a nossa fundação, foi o PT. Aí meteu a braba, é isso aí mesmo. Ser antipetista é fácil. Até o PSDB é antipetista. E aí, tá bom pra vocês? Vamos votar no PT. Vamos perguntar aí se não quer botar o AS de novo. Agora tá o Ciro Gomes, vai se filiar no PSDB, vamos votar do Ciro Gomes. Também antipetista. Até ele. Não vai pra parede dessa vez, não. Dos que estão fora do PSDB, eu gosto muito do Eduardo Leite, que era do PSDB, né? Gosto muito do Ratinho Júnior, faz entregas. E o Tarcísio é um governador qualificado que pode enfrentar essa missão. Todo mundo presta. Todos os governadores democráticos, o PSDB gosta de todos. Que maravilha, né? Os tucanos não veem dificuldade de apoiar o Tarcísio. Rapaz, agora eu queria ver falar isso aqui de Bolsonaro. Queria ver falar isso aqui de Eduardo Bolsonaro. É incrível, rapaz. Aí, o editorial de hoje. Tarcisão. Tarcísio está certo. É o garotão do Estadão, dos golpistas. Eita, tu tá cada dia pior, viu, Tarcísio? Virar pai. Eu só trouxe só o último parágrafo. Né? O subtítulo é: ele resumiu bem o que o Tarcísio disse, né? O Brasil não aguenta mais o Lula e desbancá-lo é condição para superar o atraso, mas os candidatos da direita devem saber que o Brasil também não aguenta mais Bolsonaro. Aí o texto se encerra falando o seguinte: virar a página não é trocar um demagogo por outro, é abandonar a mentalidade retrógrada que nos prende a crises recorrentes. Aí vamos ver o que é que o núcleo golpista brasileiro quer a partir de 2027. Colocar a responsabilidade fiscal no centro da agenda. Leia-se, cortar de pobre e favorecer rentista. A gente vai falar sobre isso. Reafirmar o compromisso com instituições sólidas e abraçar o mundo como ele é, não como o imaginário ideológico descreve. Não pode ter ideologia, Tarcísio. Tem que ser pragmático. Você já é. Você é perfeito, Tarcísio. Você ama as instituições, né? Você não quer bater de frente com elas. Você quer deixar ela bem sólida. O Brasil não aguenta mais Lula e Bolsonaro. E, se não superá-los de uma vez, estará condenado à mais profunda mediocridade. Aí vem o próximo. Lauro Jardim, porta-voz do mercado. Para falar de quem? Do encontro do mercado com o Ratinho Júnior. Ó a nata. Ratinho Júnior, Arminho, Malan e Baixa. Só a nata. Meu computador reiniciou. Eu tava falando. Só a nata do que não presta, né? Em seu périto para se mostrar fora do Paraná e botar seu nome na roda de sucessão presidencial, Ratinho Júnior jantou na segunda com Arminio Fraga de Mabaixa, Pedro Malan. O encontro foi na casa de Arminio. Ratinho foi levado por Paulo Artung, seu companheiro de partido. Quem é Paulo Artung? Que é para piorar tudo. Paulo Artung já foi governador do Espírito Santo, que é de esquerda, para valer, socialista lá nos anos 70. Paulo Artung é um dos principais articuladores políticos do Luciano Huck, amicíssimo da Ilona Zabor. Esse núcleo, Arminio Fraga, Paulo Artung, Luciano Huck e Ilona Zabor,
É relatado pela imprensa ao longo dos anos. Só para mostrar aqui para vocês, por conta que o meu computador reiniciou. Na hora que eu... Porque assim, quando reiniciou, ele perdeu tipo 2 minutos de vídeo. Que eu já tava falando outras coisas. Mas só para mostrar para vocês aqui, ó. Peguei o registro mais antigo que eu tinha. Porque esse episódio, eu sempre volto a ele. Foi um divisor de águas. Episódio 97. Senador da Rede tem encontro com o articulador de Luciano Huck. Quem? Paulo Artung. Que é do Renova BR. Que também é amigo do Lehmann. Sabe? É toda a nata. Aí você vai lá no Atlas. Tá aqui, ó. Luciano Huck já definiu o final de dezembro como a data limite para anunciar a decisão de concorrer ou não ao presidente da República. Ele aprofundou os contatos na quinta-feira com 2 conversas na casa do economista Armínio Fraga. À tarde, acompanhado de Luna Zabó, né? Enfim. E também do Roberto Freire, do PPS. E, curiosamente, esse capítulo do Atlas foi um dossiê na época que se chama O Sistema. Antes de falar do sistema, o dossiê anterior era os Rothschild. E se você vir de baixo para cima, o que a gente falava também nesse dossiê dos Rothschild, né? Já que a gente tá falando de Ratinho Júnior. Olha que coincidência, né? Governo gasta mais de 3 milhões em contrato ilegal com banco para privatizar a Copel. Qual governo? Do Paraná. Ratinho Júnior fazendo contrato aí, passando por cima para poder conseguir contratar os Rothschild. STJ derruba a liminar que suspendia contrato e barra a privatização da Copel Telecom. Não basta privatizar, tem que privatizar, né? Com dispensa de licitação, pô. Tá aqui, ó. O início dos processos de privatização já começou com ilegalidades por parte do governo Ratinho Júnior, contrato de 3 milhões com o Banco Rothschild, um banco internacional sem licitação. Esse é o Ratinho Júnior. Imagina ele falar isso por Armínio Fraga. Achei esse tremeu assim, ó. Eita, é o Rothschild. Ave Maria, eu fico louco. Eita, esse é o Ratinho Júnior. É o brabo. É o brabo. Esses são os homens que querem... Eles são de petistas. Todos eles são de petistas. Você também é de petista, né? Então vai lá e vote nele e não reclame depois. Porque enquanto a direita, ser de direita, fosse antipetista, o Ratinho Júnior é teu amigo. O que me alegra de verdade na vida é esse daqui, ó. Obrigado, Adilson. Como diz o Kim, são os mesmos nomes de sempre. Até quando o Brasil vai ficar refém destes mesmos caras? Pois é. Quantas vezes, gente, eu falo em vídeo? Pessoal, toda notícia que tem de economia mesma, gente. Pedro Malan, Persarida, Andelara Rezende, Maílson da Nóbrega, Edmar Baixa, Andelara Rezende, Helena Landau, Marcos Lisboa, Samuel Pessoa... Sabe, Gustavo Franco, são os mesmos, nunca muda, é o beijamão de sempre, é incrível isso todas as... São 40 anos, com as mesmas pessoas, 40 anos, não aguento mais. Mas lá vai o Ratinho Júnior. Mas vamos continuar. Aqui as coisas começam a ficar curiosas, né? Porque eu fiz uma provocação no início falando, né? O Zema tá aí, o Ratinho Júnior. Não, vou tirar o pai do BRICS. Mas para transformar o Brasil basicamente na Rússia, com base em que eu tô falando isso? Tava passando no Twitter, aí eu vi um menino chamado Cauã Costa. Ele postou umas postagens do Olavo, antigas, que eu vi que era do Facebook, pelo layout delas, né? Não era uma estrelinha, era um negócio mais diferente. Então eu vi e falei, vi essa aqui, a data. Eu falei, isso aqui não é Twitter, isso aqui é Facebook. Eu fui atrás da postagem original. E eu achei algumas postagens do Olavo que eu acho que se encaixam bem no momento, porque se eu já falei agora que só ser antipetista, pelo menos pra mim, não é o suficiente, o Olavo traz algumas coisas que reforçam o meu ponto. 23 de março de 2017, ambas as postagens. Se quem manda no Estado brasileiro é o establishment e não o contrário, então privatizar não adianta nada, como de fato não adiantou. A onda de corrupção não veio justamente depois do festival de privatizações do governo FHC? Isso aí de azul, essa onda de privatização, vocês conhecem muito bem, me deu uma sacada interessante. Mas vamos continuar. O mesmo Olavo também falou o seguinte: privatizar uma empresa estatal é tirá-la de uma parte do estamento burocrático para dá-la a outra parte do estamento burocrático. A Copel, deixa eu ver se está nesse mesmo dossiê aqui. Ah, não, pronto. Esse dossiê aqui talvez não tenha a parte da Copel. Deixa eu ver aqui se tem. Acho que não vai ter.
Porque a Copel depois teve uma usina dela que foi comprada pela Âmbar, da JBS. Só que esse mesmo Atlas tem um capítulo sobre a JBS, que é o quê? A questão da Amazônia Energia. O governo prepara a medida para levar Irmão Batista de multa de 1 bilhão. Aqui acho que nem é essa. Tá o pessoal comentando. Aqui, ó. Com esse encontro, aí fala dos encontros, né? A empresa do Irmão Batista recebia 7 vezes em ministério antes de ser beneficiada pelo governo. Então, assim, ó, o que foi a privatização da Eletrobras no final do dia foi entregar parte das termoelétricas do Amazonas para uma parte do estamento burocrático que controla o Estado. Então, eu acho que a postagem do Olavo envelheceu muito bem, com direito a exemplos. Mas vamos continuar. Eu fui atrás, né, de mais postagens. Você vê que nesse dia 23 de março eu tenho que estudar o que é que aconteceu nesse dia. Porque o Olavo, ele gostava às vezes, de reagir a algumas coisas, né? Por que nesse dia o Olavo bateu tanto nessa tecla? O problema do Brasil não é o tamanho do Estado. É a desproporção entre a força da classe política e a inermidade da sociedade civil. É a diferença do povo pro político. E realmente, qual o poder que a gente tem? A gente fica com raiva, né, de não poder fazer nada e ser esmagado dia sim, dia também. É um problema totalmente diferente, que não se pode resolver mediante privatizações. Os privatistas dividem-se em 2 grupos. Os doutrinários ingênuos, que imaginam que uma coisa existe de per si, então logo tem um nome, o Estado, e para eles é uma causa sui, sem precisar de uma base social. E os beneficiários de privatizações. Os primeiros são burros, os segundos são demasiado espertos. Aí vocês perguntam, o que é que isso tem a ver com o Eduardo Bolsonaro, 2026? Por que esses caras apoiam a Rússia? Sabia que você ia perguntar sobre isso? Olavo diz que os governadores democráticos estão copiando os russos. Durma com essa. Olavo disse isso quando? No dia 19 de agosto de 2011. É quando Olavo escreveu esse texto. Olha que curioso. E a gente vai falar da corrupção. Guarda a corrupção, que a gente vai chegar lá. No extraordinário relato que publicou sob o título Darkness et al., The Rise of the Russian Criminal State, né? David Satter, ex-correspondente do Wall Street Journal em Moscou, conta que o novo regime russo, subsequente à queda da União Soviética, já nasceu criminoso, que é o regime do Putin, né? Porque a comissão de privatizações do governo Yeltsin não ligava a mínima para saber de onde vinha o dinheiro com que as empresas estatais eram compradas às pencas em leilões bilionários. Qual é dos governadores democráticos que você já ouviu da boca dele que dinheiro não tem carimbo? Olá, vou falar de você, viu? Em geral, vinha do próprio governo, pelas mãos de funcionários ladrões ou vinha do narcotráfico. Ninguém nem perguntava. Só o que queriam era privatizar tudo o mais rápido possível para criar do nada uma classe capitalista sem lei, nem ordem, nem moralidade. Nem mesmo combater as quadrilhas criminosas lhes parecia necessário. Afinal, eles faziam dinheiro, que era tudo que importava. O importante é ganhar dinheiro, né? É uma trágica ironia que a crença cega no primado da economia como motor da história tenha se impregnado tão profundamente nas almas daqueles que mais deveriam contestá-la. Tal como os privatizadores russos, muitos fomentadores de opinião ocidentais, em matéria de política econômica, amam o capitalismo, mas pensam como marxistas. É como achar que, entre os encantos peculiares de uma bela mulher, se encontra o fato da referida sofrer, né, de doença grave. Uma coisa que sempre me interessou entre os liberais é a paixão com que aderem à escola austríaca de economia, tratando-a como um conjunto de fórmulas gerais abstratas, transportáveis às mais diferentes situações, sem jamais mostrar o mínimo interesse pelas condições culturais muito peculiares que Viena, no começo do século XX, permitiram e fomentaram a emergência dessa escola. Esse desinteresse mais pronunciado entre os economistas brasileiros que entre os de qualquer outra nacionalidade é tanto mais imperdoável porque aquele período da história cultural austríaca foi um dos mais vigorosos e criativos de todos os tempos e não se pode imaginar um surto de genialidade eclodindo entre meia dúzia de economistas sem ter nada a ver com o que se passava em torno. A Viena daquela época era um ambiente de intercâmbio intelectual intenso, propiciando a fecundação mútua entre os mais diversos campos da atividade intelectual e artística. A economia do Mises e do Hayek não é uma coisa em si, brilhando isolada no céu das ideias puras, é fruto de uma atmosfera intelectual,
de intenso diálogo entre todas as disciplinas das artes, das ciências, atmosfera que, por sua vez, não se pode compreender sem a referência ao quadro político do Império Austro-Húngaro. O que ela está falando nisso é o seguinte, cara, uma roupa, um casaco de frio pro clima brasileiro, ele é bom pro clima brasileiro. Mas se tu for pro Alasca com esse casaco de frio, lá é muito mais frio que no Brasil. Tô dando aqui um exemplo bem besta, né? Então assim, tem coisas que vão funcionar no lugar, continua sendo um casaco, continua. Mas para o frio que tá, resolve? Não. Não para esse frio. Para esse frio é outra coisa que você precisa. É de outro tipo de tecido, né? Outro tipo de costura, outro tipo de isolamento. Então, pera aí, cara. Isso não torna um casaco ruim. Às vezes, você pegar o casaco que você usa no Brasil, você botar 5 casacos desse um por cima do outro, é capaz de você suportar o Alasca. Mas a coisa não pode ser assim. É isso e acabou. E se resumir sem tentar entender o contexto do local onde isso foi gerado, o contexto que você quer aplicar. E as pessoas vão abrindo mão disso, né, ao longo do tempo. E o Olavo seguia. Ironicamente, 2 das fontes mais valiosas para o estudo desse período têm traduções brasileiras. O Mundo que eu vi, Memórias de Stefan Zweig, e dezenas de estudos sobre obras e ideias austríacas ao longo dos ensaios reunidos de Otto Maria Carpo foram bastante lidos no Brasil nos anos 50 e 60. Hoje estão completamente esquecidos e a simples sugestão de que um economista as leia deve soar como um apelo de um diletantismo indigno de profissionais sérios. Aí ele coloca lá os textos, né? Enfim. Não há desculpa para a ignorância satisfeita dos economistas liberais que acreditam poder compreender a escola austríaca sem saber de onde ela saiu. Essa atitude reflete uma obsessão dinheirista que, por sua vez, tem origem no íncubo marxista que há décadas se apossou da mente antimarxista. Os que hoje pontificam sobre a economia brasileira, desde um ponto de vista liberal, sem levar na mais mínima conta os fatores intelectuais, culturais, psicológicos, éticos e religiosos do destino econômico das nações, são privatizadores russos mal disfarçados. Mas é só isso que eu queria comentar? Não. Ler essas provocações do Olavo me lembrou de uma parada que eu vi um dia. É aquelas frases de efeito e aqueles apelidos que no primeiro momento parece besteira, mas quando você para refletir, você fala, cara, isso faz muito sentido. Guardadas as devidas proporções, até para explicar os fenômenos, faz muito sentido. E lá fui eu conversar com meu amigo ChatGPT. Meses atrás, talvez mais de um ano, eu lembro de estar no Twitter e eu vi o Danilo Thomas usar uma expressão que já fez sentido para mim, mas quanto mais eu pensava sobre ela, mais ela fazia sentido. E ver o que o Olavo está falando, né? Copiando os russos, um processo aí mal feito se desfaz, como se o Estado fosse um grande problema e tudo mais, e todo o problema que o FHC causou. O Danilo Thomas falava o seguinte, que Fernando Henrique Cardoso era o pai da perestroika brasileira. Aí eu vi esse texto, pensei nisso, e me veio várias provocações. E lá fui eu conversar. E as respostas ficam cada vez melhores, e aí a gente tem que falar, ao fim e ao cabo, de Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos começar. Aí eu chegava assim, eu falava, ô ChatGPT, guardadas as devidas proporções, eu posso afirmar que FHC é o pai da perestroika brasileira, no sentido que FHC foi o grande pai dos processos de privatização dos anos 90, que terminaram, assim como na Rússia, criando a elite oligárquica, bem como com o passar dos anos começamos a observar grandes escândalos de corrupção. Obviamente, o Brasil não era república socialista antes de FHC, mas quando olhamos ao longo dos anos, a tal tese de abertura econômica pareceu mais uma política entreguista. Aí lá vem ele. Você está fazendo uma comparação interessante. Precisa se lida com algumas nuances. Primeiro, né? FHC é a perestroika brasileira. De fato, é possível afirmar que FHC foi o presidente que mais consolidou nos anos 90 um programa de abertura econômica, privatizações e reforma do Estado. Nesse sentido, há uma analogia com a perestroika soviética, no sentido de ser um processo de transformação estrutural na economia. Mas claro, guardado as devidas proporções. Enquanto Gorbachev tentava reformar um regime socialista em colapso, FHC atuava em um país capitalista que buscava estabilização após décadas de inflação crônica. Eu discordo meio disso. Acho que o final é um pouquinho mais diferente. Mas deixa lá. Aí diz, privatizações e oligopólios. Vamos ver se a gente vai discordar. Assim como na Rússia pós-soviética, o processo brasileiro de privatização acabou gerando concentração de poder econômico em poucos grupos nacionais e estrangeiros. Não chegamos a um nível de oligarquização tão explícito como na Rússia, onde magnatas literalmente tomaram setores inteiros da economia, mas no Brasil
Vimos setores estratégicos, telecomunicação, energia, mineração, bancos. Lembra que no Brasil tinha muito banco no passado? Rapaz, tinha muito banco, não tem mais, né? Se concentraram nas mãos de grupos relativamente restritos. Então o FHC é o nosso Gorbachev. É o Putin brasileiro. É duguinista. Outro ponto, corrupção em rede de poder. Outro ponto de semelhança é que a promessa de eficiência com as privatizações se misturou a escândalos de corrupção, tráfico de influência, favorecimento de aliados políticos e econômicos, isso aliado ao subfinanciamento de setores públicos e à dependência externa, fortaleceu a narrativa de que a política era entreguista. Abertura versus entreguismo. A ideia de modernizar o Brasil via privatização, abertura ao capital estrangeiro, tinha no discurso do FHC a função de gerar competitividade e investimento. E na prática, o que é que se observou no Brasil? Aumento da dependência externa, perda de controle sobre setores estratégicos, concentração de renda e corrupção sistêmica. Vocês discordam disso daí, do FHC? Portanto, a analogia de FHC como pai da perestroika brasileira faz sentido. Como metáfora, ele liderou um processo de transformação econômica estrutural, isso aqui, né? Em vez de democratização, essa democratização econômica abriu espaço para uma elite econômica concentrada e novos escândalos políticos, semelhante em escala menor ao que ocorreu na Rússia. Aí, diante disso, entramos aqui com os nossos governadores, esses duguinistas. Diante disso, ao observar os pré-candidatos a presidente de 26, os chamados governadores democráticos, Tarcísio, Zema, Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, existe alguma chance de algum deles romperem com essa macropolítica do FHC que foi tão enraizada no Estado brasileiro? Ou todos eles seguem esse viés mais neoliberal, onde sempre governam para agradar Faria Lima, a Rede Globo, enquanto fazem discursos para ludibriar e manter o povo sob controle? O destino do Brasil na mão desses senhores é seguir eternamente o tripé macroeconômico com juros reais altíssimos, como se fosse um dogma inquestionável? Aí começa a ficar engraçado. Você tocou no ponto central do debate político-econômico brasileiro. A herança do tripé macroeconômico, campo flutuante, superávit primário, metas de inflação, que nasceu no final do FHC e foi mantido com nuances. E veja agora, por Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Veja que o ChatGPT não tirou Bolsonaro, mas a gente vai falar de Bolsonaro. Calma, nuances. Mas eu não tirei nada. Do jeito que veio a resposta, eu deixei. Esse tripé, junto com a lógica das privatizações e do teto de gasto mais recentemente, é o que garante ao sistema financeiro e à elite econômica uma espécie de blindagem estrutural, quase como se fosse uma constituição paralela. Uma série de leis, medidas, regras, né, arcabouços, que mantém tudo como está. Você muda tudo para não mudar nada. Os governadores democráticos e sua postura econômica. Todos os nomes que você citou, Tarcísio, Zema, Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, compartilham traços em comum. Pragmáticos no discurso, na hora de abrir a boca, falam em desenvolvimento regional do Brasil, produtivo, combate a privilégios, ortodoxos na prática, né? Defendem ajuste fiscal. Falei naquele editorial do Estadão, né? Vamos voltar a falar de O pessoal tem uma tara nisso. Cara, eu não sei, é tipo assim, quando fala assim, não, o Zema é mais à direita. Cara, eu nunca vi Bolsonaro falar, eu sou mais à direita. Todo mundo sabe que ele é. Eu não sei porquê, sabe? O cara tem que... Toda vez que o cara reafirma responsabilidade fiscal, austeridade fiscal, ajuste fiscal, o que ele tá falando no final do dia é: deixa comigo que eu vou tirar do pobre para dar pro rico. Respeito ao tripé, privatizações, concessões, parcerias público-privadas e manutenção do poder de barganha do mercado financeiro. Essa é a percepção que o ChatGPT tem dos nossos governadores democráticos. Nenhum deles até agora sinalizou disposição real de romper com o dogma neoliberal da FHC. Pelo contrário. Aí olha o que ele disse. Tarcísio, apesar do marketing de gestor eficiente, é formado do DNA do Estado mínimo, ligado à infraestrutura e concessões. Zema é empresário, carrega uma agenda abertamente liberal, com discurso contra o inchaço estatal. Caio tem um perfil mais conservador, mas também alinhado ao discurso fiscalista. Eduardo Leite fala em modernização do Estado, que na prática é aprofundado também esse processo de entrega para a iniciativa privada. Ratinho Júnior mantém um perfil mais populista, mas seu governo também é de concessões e ortodoxia fiscal. Por que todos se parecem tanto? Isso não acontece por acaso. O tripé macroeconômico é uma camisa de força criada nos anos 90 e reforçada pelos seguintes fatores. Por que é tão difícil romper com isso? Primeiro, o poder da Faria Lima do mercado financeiro.
que impõe a lógica dos juros altos como condição de estabilidade. Segundo, dependência da grande mídia, Globo, Estadão, Folha, CNN, que legitima essa política como única responsável pela estabilidade. O Estadão fez ou não fez isso hoje, em seu editorial? É um dogma. Eles só chamam economistas, analistas que concordam com esta visão de mundo. E são os mesmos há 40 anos que o Ratinho Júnior foi pedir a benção. Terceiro, medo de enfrentar o sistema. Qualquer candidato que questione juros altos ou a hegemonia do mercado virá alvo imediato de uma narrativa de irresponsável ou populista. Isso lembra o Bolsonaro, né? Ah, esse Bolsonaro, né? Mas o ChatGPT falou que o Bolsonaro também seguiu. O Bolsonaro também é safado. Será mesmo? Será, Jair? Será, Jair, quando eu vou conseguir te defender hoje? Eita! Será? Não vou deixar o Jair na mão. Mas ainda a gente chegar lá. O futuro e a prisão modelo. O Brasil, na mão desses pré-candidatos, tenderiam sim a perpetuar o modelo do tripé, com juros reais altíssimos, carga tributária regressiva, baixa capacidade de investimento estatal e reformas que sempre retiram direitos da base trabalhadora. Isso porque eles não estão dispostos a enfrentar os pilares do sistema: bancos, mídia, grandes grupos empresariais, agências internacionais de risco. Tem algum aí disposto a bater de frente? Em outras palavras, a disputa entre eles pode até ser dura no campo eleitoral. Quem é mais gestor, quem tem mais carisma, quem é mais anti-PT, né? O Zema. Eu sou mais à direita. Rapaz, o ChatGPT, o GPT bota as coisas de uma forma bem curiosa. Mas no campo econômico, a margem de diferença entre eles é mínima e são iguais ao Lula. A todos convém manter o dogma como está, porque é isso que lhes garante a chancela da elite, que em última instância decide quem pode ou não chegar na presidência. Final forte, né? Só que eu não me aguentei, né? Falou mal do Jair, eu falei, eu me recuso. Mas antes disso, né? O Vitor compartilhou dizendo, eu fico impressionado com a indisposição que os governadores democráticos têm para com os custos políticos de um projeto nacional. Eles não conseguem passar um dia sem sinalizar para as oligarquias e poderes externos. É zero a disposição em trabalhar pelo Brasil, né? Não vai atrás de ninguém, mas só Darmínio Fraga, Malambacha, Febraban, banqueiros. E a Agnaldo diz, né? O único político que de fato trabalhou pelo povo brasileiro foi Bolsonaro. O ChatGPT falou que Bolsonaro meio que seguiu, né? Com nuances aí, né? E aí, Jair? Tu foi ou não foi um vendido ao sistema? Aí eu fui perguntar, né? Fui tirar a prova. O ChatGPT, senta aqui. Pegando o que tu falou nesse final, sobre a falta de disposição de enfrentar os pilares do sistema. Você anteriormente falou que até Bolsonaro acabou seguindo esse modelo, mas com nuances. E é sobre isso que eu gostaria de te falar. Mas me deixa explicar com mais detalhes. O governo Bolsonaro foi muito mais complexo do que a imprensa expõe e do que as pessoas enxergam. Claramente você vê que existia no mínimo 5 alas dentro da administração do Bolsonaro. Aí eu coloquei ali, né? Militares, lavajatistas, liberais, a ideológica, centrão. Onde às vezes elas conversavam entre si, outras vezes elas brigavam. Vocês devem lembrar disso, né? Diante disso, foi possível notar que dentro das limitações, Bolsonaro não seguiu uma política econômica estritamente ortodoxa e teve inúmeros embates com Paulo Guedes e ela liberal do seu próprio governo. Diante disso, se compararmos Bolsonaro e o seu filho Eduardo com os governadores democráticos, é errado pensar que a maior chance da direita brasileira conseguir bater de frente com esse sistema é através do bolsonarismo? E é agora? Perguntei a pergunta de milhão, né? O bolsonarismo realmente é diferente ou é tudo igual? Lula e Bolsonaro é a mesma coisa? O Estadão diz que é a mesma coisa. Tem que virar a página. Você trouxe um ponto muito importante e que costuma ser simplificado demais pela grande imprensa. O governo Bolsonaro não foi uma peça hegemônia, mas um mosaico de alas em conflito constante, o que explica tanto suas contradições quanto seu potencial de ruptura, ainda que limitado. Alas dentro do governo Bolsonaro. Isso aqui eu achei interessantíssimo. Até clareou o que estava na minha cabeça. Militares. Segundo o GPT, eram mais estatistas,
preocupados com orçamento próprio, né? Farinha pouco, a minha opinião, primeiro, e estabilidade institucional. Não queriam crises. Era o Santos Cruz, era o Ramos, botando panos quentes. Aos lavajatistas, moralistas na narrativa, a luta contra a corrupção, tudo mais, mas sem nenhum projeto econômico consistente, né? Que não foi de economia. E mais nada também, só tinha um pai de poder. Liberais, né? Guedes e equipe. Linha para o mercado, privatizações, tripé macroeconômico. Aí vem a ideológica. Olavistas e núcleo duro. Preocupado com cultura, educação, mídia, e eu acho que muitas outras coisas também. Centrão. Pragmático, fisiológico, buscando verbas e cargos. Esse arranjo fazia que nenhum grupo dominasse o governo por completo. Paulo Guedes foi vendido como posto Ipiranga, mas na prática, ele enfrentou resistências dentro do próprio governo. Bolsonaro, olha o que o ChatGPT diz, Bolsonaro aceitava a agenda liberal apenas até onde ela não prejudicasse sua base política e popular. Não mexa no meu povo. Exemplo, Guedes queria acelerar privatizações, mas Bolsonaro barrava ou empurrava. Aí ele continua. Bolsonaro versus governadores democráticos. Governadores democráticos, Tarcísio, Zema, Leite, Caiado, Ratinho Júnior. Tem um perfil mais previsível para o sistema, todos com discurso de ajuste fiscal, privatizações, submissão ao tripé, são gestores de confiança para Faria Lima. Já o bolsonarismo, caótico, heterogêneo, menos confiável para o mercado, porque pode romper parcialmente quando interesses políticos e da base popular exigirem. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, criticava o sistema. Jair Messias Bolsonaro falava contra juros altos. Jair Messias Bolsonaro falava contra o poder do Banco Central, contra a privatizar a Eletrobras. E Jair Messias Bolsonaro estimulava programas como Auxílio Brasil, crédito subsidiado, medidas anti-ortodoxas que Guedes engolia contrariado. Então assim, seguia. Mas o Jair não é igual, irmão. O Jair não é igual. É mais complexo. Aí você pode querer entender ou não. Era literalmente assim, não era nem arte do possível. O governo Bolsonaro não era arte do possível, era arte da sobrevivência. Conseguir sobreviver por 4 anos. E você tá vendo agora o que aconteceu. O ódio que a turma tem desse cara. O cara tá preso. Sem crime. Porque pegou o telefone pra dar um salve pro povão em Copacabana. Tá preso. É tudo igual, né? Tudo igual. O que precisa do Brasil é um gestor. É um gestor. Uma banana para um gestor. A chance de ruptura. Você não está errado em pensar que no espectro da direita, o bolsonarismo, não é direita, é o bolsonarismo, é quem mais poderia tensionar os pilares do sistema. Até o ChatGPT concorda, com toda a sua base de dados. Isso não significa que Bolsonaro seja antissistema no sentido revolucionário. Ele não é revolucionário, não comunista. E olha o que ele diz ainda, ó. Longe disso, Bolsonaro também cedeu ao centrão, ao mercado da velha política. Mas, mesmo assim, Bolsonaro tinha uma base popular mobilizada, algo que nenhum outro nome da direita possui. Quem tem o povo é o Jair. Não tinha amarras ideológicas fortes com essa cartilha neoliberal. Cara, usava mais como retórica quando lhe convinha, né? Liberal dos costumes, conservador dos costumes, liberal da economia. E bateu de frente com o establishment midiático e financeiro em momentos-chave. Críticas públicas ao Banco Central e à Globo. Não arregou, não. Mas tem um limite, que é o quê? A questão é que o Bolsonaro nunca estruturou um projeto econômico alternativo consistente. Bolsonaro oscilava entre Paulo Guedes e o populismo fiscal, sem nunca desenhar uma terceira via clara, como um desenvolvimentismo ou um nacionalismo econômico de fato, que aí é mais ou menos a política do Trump. Isso limitava seu potencial de ruptura, tornando mais um fator de instabilidade para o sistema que o articulador de mudança estrutural. Conclusão direta, sim, dentro da direita brasileira, o bolsonarismo é o único, olha a palavra, único movimento com base popular e disposição, vontade para tensionar o sistema. Bolsonaro não quer sentar com Armínio Fraga. Os governadores democráticos são a linha de continuidade da herança FHC, previsíveis e submissos ao establishment. O bolsonarismo, por sua própria natureza caótica e conflitiva, pode em determinados momentos bater de frente com a Faria Lima e a Rede Globo, mas ainda carece de formulação programática para ir além do improviso. E aí o ChatGPT Aí eu continuava. Pegando o gancho do que você falou sobre os limites do bolsonarismo, mais especificamente sobre a falta de um projeto claro.
Você apontou 2 caminhos, né, possíveis, né, desenvolvimentismo ou nacionalismo econômico de fato. A administração Trump vem caminhando na direção de nacionalismo econômico, que, de certo modo, relembra as políticas do Alexander Hamilton, mas meu foco não é esse. O que eu queria saber de você é quem seriam as pessoas que o bolsonarismo poderia estudar para criar o seu projeto. Dentro do próprio cenário brasileiro, o Enéas seria uma opção? Excelente gancho. Você está tocando justamente no ponto que o bolsonarismo trava. Ele tem energia social, tem capacidade de mobilização, as tias do Zap são brabas, os tios do churrasco também, os primos e as primas do Zap nem se fala. Mas não tem um corpo doutrinário sólido em economia. É um movimento que se alimenta do conflito cultural e institucional, mas quando chega ao debate econômico, fica oscilando entre a cartilha neoliberal do Guedes e um instinto difuso de nacionalismo popular. Quer um exemplo do instinto difuso? É como falar assim, não, vamos privatizar tudo. Aí fala, peraí, não pode ser pra China, hein? Não pode ser pra BlackRock. Ó, tem que tomar cuidado, que essa galera aí não vai trabalhar pelo nosso interesse. Então é um negócio meio difuso, não faz parte de uma teoria maior, né? É um pequeno assim adendo, um negócio bem direto, é instintivo. A lacuna do bolsonarismo. Se quisesse realmente se diferenciar dos governos democráticos e criar um projeto de longo prazo, o bolsonarismo precisaria estudar e absorver referências desenvolvimentistas ou nacionalistas econômicos que já tiveram tradição no Brasil e que dariam estofo a uma agenda alternativa. O próprio Enéas, sem dúvida, uma das principais referências, defendia a soberania nacional, fortalecimento das forças armadas, autonomia energética, nuclear, propunha reindustrialização pesada, investimentos em tecnologia como motor de desenvolvimento, criticava abertamente o endividamento externo e a submissão ao FMI. Só que o Enéas nunca detalhou tecnicamente um plano viável, né? Suas propostas eram mais panfletárias e idealistas. Mas como símbolo de nacionalismo econômico radical, ele pode servir de inspiração. ChatGPT, eu nem gosto dele, vocês sabem. Cito até o Roberto Campos, mas não qualquer até a fase diferente. Versão nacionalista anos 50 e 60, não a liberal dos anos 90. Muitos esquecem que o jovem Roberto Campos defendia o planejamento estratégico e a industrialização sob comando do Estado, inspirado na CEPAL, só depois que se tornou guru liberal. O Bolsonaro poderia resgatar esse período de pensamento. Aí vem o Simonsen, esse a gente já conheceu, lá atrás. Engenheiro, político conservador, propôs o fechamento do Partido Comunista, isso nos anos 40. Bateu de frente com o Eugênio Goodin, que estava lá em Bretton Woods criando o FMI. Entreguista safado. Simonsen, um dos grandes industriais pensadores do início do século XX, defendia a necessidade de industrialização autônoma, criação de infraestrutura e intervenção estatal planejada, foi o embrião do que depois virou o pensamento da CEPAL. Celso Furtado, embora identificado com a esquerda, é inevitável citar. Ele desenhou o projeto de desenvolvimento regional, integração nacional e combate às desigualdades estruturais. O bolsonarismo que quisesse se reinventar poderia beber daí, adaptando a ênfase social para a ênfase mais nacionalista. Sabe? Pega esse negócio social, vê o que tem ali de social, mas vamos olhar aqui pro Brasil, sabe? Um projeto mais patriota. Tem coisa que dá para aproveitar e ler e entender. Aí coloca o Vargas também, o maior exemplo prático do nacionalismo econômico. Criou a Petrobras, CSN, a Eletrobras, consolidação das leis trabalhistas. Esse é um ponto que acho que o pessoal peca muito quando resume o seguinte: ai, copiou a carta de Lavoro e tudo mais. É fascista, assim, beleza, o cara foi um ditador autoritário. Mas será que é só isso? Só porque ele copiou a carta de Lavoro, não tem nada mais. O que é que dizia essa carta? Na época, como eram as condições trabalhistas, o antes e depois, qual foi a implicação disso? Não adianta só pegar a leitura dos dias de hoje, dessa carga tributária abusiva do Brasil de hoje e querer comparar lá atrás. Qual foi a mudança? Como era o contexto da época? Sabe? É dar uma substância, né? O assunto não ser aquele boca aberta tipo a do MBL. É pensar e refletir, olhar de maneira um pouco mais séria. Política de substituição de importações, soberania em setores estratégicos, enfim. Getúlio é um personagem que tanto direita quanto esquerda tentou reivindicar. E sua lógica econômica ainda inspira qualquer projeto nacionalista sério. E referências internacionais. Alexander Hamilton, como você citou, pioneiro do protecionismo e da industrialização forçada nos Estados Unidos, o Leste, economista alemão, criticava o livre comércio e defendia o protecionismo como etapa para o fortalecimento nacional, e o Charles de Gaulle, nacionalismo francês, defesa da autonomia nuclear, industrial e cultural frente aos Estados Unidos. A figura também vale a pena conhecer. E o que é que o Bolsonaro poderia fazer? Deixar de usar o liberalismo apenas como discurso de campanha, criar um corpo de economistas intelectuais orgânicos comprometidos com soberania nacional e reindustrialização, unir a retórica popular de Bolsonaro à consistência de um projeto de nação, coeso. E sobre o que eu falei do Enéas, né?
Sim, Enéas seria um ponto de partida natural, pois sua crítica radical à submissão do Brasil ao capital estrangeiro dialoga muito bem com o sentimento popular do bolsonarismo, que é a luta contra o globalismo, pode-se assim dizer. Mas o movimento precisaria também estudar Vargas, Furtado, Simonsen e até referências internacionais como Hamilton e Leite para não ficar apenas na retórica. Aí voltamos para a foto do Eduardo Bolsonaro. Você sabe quem é esse cara aqui, rapaz? Na foto. Sabe quem é esse rapazinho aqui, ó? Dando a mão. Assim, a mãozinha assim, ó. Esse é o Alexander Hamilton. Pai fundador dos Estados Unidos. Talvez o secretário do Tesouro mais importante da história americana. O cara tem um livro que tem 100 páginas, o relatório da manufatura. Pega e lê. Pelo menos vai te dar insight na cabeça pra pensar e refletir. Quem tá ali não é Eduardo, viu? É Eduardo. E a galera falou que só o Bolsonaro é a única força de bater de frente com o establishment. Acho que estou vendo sinais, viu? Vejo sinais. O único herdeiro real do Jair Messias Bolsonaro é o Eduardo Bolsonaro. Não me vem com o governador democrático. Nesse final, acelerando para o vídeo não ficar muito longo, o ChatGPT ainda fala o seguinte, né? Cara, tu quer que eu monte um esboço de um projeto econômico para o bolsonarismo? Aí a gente aqui não precisa concordar, porque aqui, né, porque o ChatGPT está sugerindo que vai. Agora tem alguns questionamentos que são curiosos, que ele traz. Eu falei assim, vai, me monta aí um esboço, vai. Quero ver como é que seria um projeto como esse. Aí ele fala assim, ó, princípios básicos, nossos pilares, soberania nacional, tá, concordo, acho que todos vocês concordam. Brasil dono dos seus recursos estratégicos, energia, mineração, defesa e telecomunicações. Olha o que ele diz agora, Estado forte, mas não inchado. O Enéas falava muito bem disso. O Enéas fala o seguinte, eu não defendo nem o Estado mínimo nem o Estado máximo. Eu defendo o Estado necessário. É isso. Com força. Isso aqui é basicamente o que Enéas defendia. E eu já falei algumas vezes em vídeo, eu acho que a direita brasileira deveria redescobrir o Enéas. Realmente entendê-lo. Mais do que aquele assim, o Enéas era muito inteligente, era isso. Não. Cara, vai lá, tenta entender que era Enéas. Tenta defender o que ele denunciava naquela época. Veja se faz sentido até hoje. Estado como coordenador, não como gestor burocrático de tudo. Cara, não é que vai ser, o Estado não vai ter lá loja de roupa, né, produção de geladeira. Não é sobre isso. Mas é pensar em termos de Estado, como vai ser, por exemplo, políticas públicas. Gente, o Plano Safra existe. Não é o Plano Safra do agro? Você vai acabar? Mas você pode melhorar. Como seria melhorar o Plano Safra? Não sei, mas dá pra pensar. Às vezes a gente começar a focar mais, não só no agro exportador, mas começar a focar, cara, no agro, né, da indústria interna. Ou naquele cara, ou então você direcionar, até que seja para o agro exportador, mas você fomentar crédito para quem quiser criar, por exemplo, a agroindústria, para agregar valor. E mais, quando você sai do agro, fazenda, que não sei quantos hectares tem 500 funcionários, para uma indústria onde numa planta de, sei lá, 1 hectare quadrado, você tem 1000 funcionários. Então você tem uma geração maior de emprego, junto com a valorização do produto. Então é repensar. E aí, às vezes, passa do Estado. O Estado já tem. O Estado vai manter o Plano Safra. Tá bom do jeito que tá? Será que não tem uma alternativa melhor? Toma aqui só um exemplo. O Estado vai seguir tendo o BNDES. O BNDES é para dar empréstimo para JBS ou é para dar empréstimo para você que tem uma ideia, às vezes precisa de um crédito barato, 100 mil reais resolve. Eu prefiro que o BNDES te dê 100 mil reais do que dê milhões para JBS. JBS tem tamanho para lá no BTG pedir dinheiro. Deixa a JBS lá, pô. Vamos repensar. Usar a estrutura do Estado para ajudar vocês, o povo brasileiro. Economia de base popular, o crescimento do país. Aí é o PIB, que eu também já comentei. Se fala muito no PIB, mas vamos falar de PIB per capita? Crescer pensando no per capita. A vida do trabalhador está melhorando, não só no rentista. Quanto é que o PIB cresceu? Eu não quero saber só se o PIB cresce, óbvio. Mas e a vida das pessoas? O ganho médio do cidadão brasileiro de salário? Vamos repensar os nossos pilares. Ordem e mobilização social. Povo visto como parte de um projeto nacional, não apenas como massa de consumo. Olhar e falar, cara, se eu botar a bunda na cadeira e estudar, eu vou progredir na vida, eu vou conseguir sair da periferia, da favela, nada o que seja, vou ter um apartamento no bairro bom de classe média. Fé em Deus aí, até a gente erradica a violência. Pra todo mundo, bicho, nesse país.
Política macroeconômica. Eu adorei isso daqui. Esse aqui fez tanto sentido na minha cabeça. Eu tenho que ser uma coisa que eu vou repetir muitas vezes ao longo dos próximos meses e anos. Revisão do tripé macroeconômico. Por exemplo, o Brasil tem meta de inflação. E aí, galera, tome-lhe juro, tome-lhe juro, tome-lhe juro. Aí tu já viu a entrevista. Roberto Campos, Galípolo, não, tem que ver quando o remédio passa a ser veneno, porque às vezes, né, a gente está desacelerando tanto a economia que isso daí começa a atrapalhar, começa a ter desemprego, começa a diminuir demais a atividade econômica. Tá, mas quando é que é isso? Não tem um valor claro. Existe a meta, 3%, meta de inflação, que tem um e-mail para cima e para baixo, tá? Mas quando é que a gente sabe que essa meta, né, sei lá, a taxa de juros, a Selic, quando é que a gente sabe que a Selic já não tá ruim, já não deixou de ser remédio para virar veneno? E o que ele fala, cara, vamos pegar essa meta e vamos colocar novas coisas. Além de falar, não, tem a meta de inflação aqui 3%, vamos colocar uma meta de crescimento, meta de emprego, porque às vezes você ultrapassa um pouco a meta de inflação, só que tá tendo crescimento econômico, tá tendo dinheiro no bolso do povo, tá gerando emprego, num país que tá difícil arrumar emprego. Vamos tornar as coisas mais complexas, melhores. Tudo é discutível. Deveria ser, mas não é. É dogma. Você tem que aceitar o que eles te impõem. Isso não se discute, gente. Em nenhum momento. Eu não sou economista. Mas eu acho que faz sentido. Juros reais mais baixos como prioridade nacional. Enfrentando a captura do Banco Central pelo sistema financeiro. Superávit fiscal flexível, permitindo investimento público em infraestrutura e indústria. Eu já dei esse exemplo ontem. Pensa o seguinte. Tem um superávit primário e nominal. O primário é só as contas, esquecendo os juros. Aí quando você coloca o juro, aí você tem déficit, né? Nominal. Aí pensa o seguinte, ó. Você fechou todas as suas contas, você ganha 10 mil reais. Vamos pensar o seguinte, ó. Sua casa, você ganha 10 mil reais e você teve 11 mil de gasto naquele mês. Então você teve prejuízo de 1.000. E você ainda tem um empréstimo para pagar de 4 mil. Ou seja, você ficou com 5 mil de prejuízo. Um déficit nominal de 5 mil. Agora pense em outro cenário. Tu ganhou 10 mil, tu gastou 3. Tu teve um superávit de 7 mil. Mas tu tem um empréstimo de 50 mil reais. E aí, 43 mil negativo. A gente não discute o 43 mil negativo. A meta do governo é conseguir o 7 mil positivo. Mas a que custo? A que custo a gente está indo atrás de um superávit? O Adolfo Saxida já falou, por que, em vez de a gente falar de superávit primário, por que a gente não fica olhando para a trajetória da dívida? Não faz mais sentido. Em vez de buscar todo o custo de ganhar 7 mil agora e perder 43, vamos olhar a trajetória da dívida. É melhor a gente ter um prejuízo de 5 do que ter um prejuízo de 43. Não é melhor? Mas não se discute isso, é proibido. Banco Central, volta do controle político estratégico, com independência limitada e metas alinhadas ao desenvolvimento. Aí ele coloca várias das coisas. Essas aqui eu acho que são bem passíveis de questionamentos. Por exemplo, vai trabalhar fortalecida como motor de soberania energética. O segundo, eu acho que é realmente importante. Investimento em refino para parar de importar derivados. E realmente assim, cara, não ter nenhuma preocupação, necessidade de se preocupar com paridade internacional de preço e poder praticar no Brasil, porque a mão de obra no Brasil é mais barata e o custo para extrair petróleo no Brasil também é mais barato. Então vem gasolina mais barata nesse país. Agora garantir que a gente não precisa de importar de ninguém de nada. Aí vem revisão de concessões para mineração, maior participação estatal em minério estratégico nióbio. Vamos tirar dos Moura Salles, sou a favor. Vamos tirar, vamos estatizar isso. Os Moura Salles estão demais. Piada, né? Lítio, terras raras, política de agregar valor dentro do país. Para exportar apenas matéria-prima, defesa de tecnologia, investimento pesado nuclear, espacial, cibernética, parceiras militares tecnológicas nacionais, modelo de Gaulle. Aí você vê, né? Falando do Banco Central. Quem é que estava ontem com Galípolo? Das 10 às 11 da manhã, André Esteves do BTG. Das 4 às 5 da tarde, Joesley Mendonça Batista. Joesley Batista da JBS. Ambos os encontros fechados à imprensa. O que é que Galípolo falava no escurinho do Banco Central com Dedé e com Joesley Batista? Esse é o Banco Central? Esse é? Toma aí, ó. Banco Central Independente. Tem um tweet do Olavo, tem um post do Olavo sobre Banco Central Independente. Industrialização. Aí fala, né? Olha isso aqui do agro. Apoio ao agroexportador, beleza, apoia aí. Mas também investindo em agroindústria nacional para agregar valor antes da exportação. Programas de incentivo à agricultura familiar para a segurança alimentar.
Porque a agricultura familiar que planta batata, tomate, quiabo, acelga, tomate, alface, sabe, hortaliça que vocês comem, você não exporta, né? Isso é importante, é a comida do prato brasileiro. Política social vinculada ao trabalho. Isso aqui eu fiquei pensando, né? Por exemplo, reformular programas de transferência de renda como instrumento de mobilização nacional. Vincular auxílio à capacitação, qualificação profissional e participação em obras de infraestrutura local. Pensa o seguinte, o auxílio é 600 conto. Para você conseguir o auxílio de 600 conto, você tem que trabalhar 4 manhãs, 16 horas. 4 manhãs em uma obra. Não vai faltar funcionário, né? Se você... Mas aí você pode botar condicionantes. Assim, se você realmente vê o cara tá em idade, é jovem, não sei o que, tu vai trabalhar na obra, irmão. Ou na obra, uma questão aí de saneamento, ou na obra elétrica, tudo mais. Vamos ver. Absurdo, rapaz. Isso aí, velho. Tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, senão eu não recebo auxílio. O auxílio começar a tornar uma espécie de salário... Trabalhar 4 manhãs, tu vai estar aprendendo em loco, sabe? O governo pode muito bem desenvolver aí um plano de educação básica, onde o mestre de obra vai gerenciar, porque tu vai sair daí, tu vai trabalhar 4 manhãzinhas, no dia que tu se sentir, né, apto a falar, não, eu aprendi minha profissão, eu sou um bom pedreiro, tu sai dessa obra dos 4 dias por semana, então tu continua e tu começa a trabalhar à tarde. Tu começa a oferecer. Aí ele vai falar, cara, tá mais vantajoso pra mim fazer diária de pedreiro, ganhando 300, 400 conto por dia, do que ficar lá na obra, lá, pagar 600 conto, tendo que ir 4 vezes por semana. Algo assim do gênero, bota 3 vezes na semana que seja 2 vezes por semana. A quantidade de gente que recebe recílio, às vezes não faz nada. Bota pro pessoal começar a se movimentar. A gente que é formado, assim, são ideias, gente, são ideias que dá pra ser discutidas, sabe? Mas tá aqui, né? Vincular auxílio à capacitação, qualificação profissional e participação em obras de infraestrutura local. Criação de programas de habitação e saneamento em parceria com municípios com impacto direto no emprego. Em resumo, né? O bolsonarismo manteria a disciplina fiscal mínima para não cair em colapso, mas não aceitaria juros reais absurdos nem submissão ao capital especulativo. O bolsonarismo adotar essa linha se posiciona como nacionalismo popular conservador, com foco em soberania, reindustrialização e ordem social, em contraste com o gerencialismo neoliberal dos demais candidatos de direita. Aí o que o Olavo escrevia na época, né? Botei por ordem cronológica. Mas tem um do Banco Central. Não aguento mais essas discussões entre privatistas e estatistas. Para um país periférico, sujeito a todas as pressões e contra-pressões de um cenário global em perpétua mudança, a escolha entre privatizar ou estatizar, assim como livre comércio e protecionismo, Olavo de Carvalho falando de protecionismo em 2017 como algo possível, não é uma opção de fé ou doutrina, não é um dogma. Um juramento de fidelidade eterna, como tantos idiotas parecem imaginar, mas apenas uma questão de momento, de oportunidade, de tática, inclusive militar em certas situações. Por exemplo, vende a Petrobras para a China, por exemplo. Eu acho que é uma questão militar, já é questão de soberania nacional, né? Existência do país. Não conheço um só político ou administrador público que compreenda isso. 20 de setembro de 2020, aqui foi no Twitter. Hoje em dia, muitas empresas privadas impõem mais controle esquerdista da opinião pública do que qualquer governo jamais fez. Imaginar que privatizações têm um poder mágico de enfraquecer a ditadura esquerdista é coisa de liberal fetichista. E ele complementa, ó. Privatizações são boas, mas não necessariamente do ponto de vista político. Nenhum governo ajudou mais as ditaduras esquerdistas do que New York Times, CNN, Amazon, as empresas do Soros, a Rede Globo. Já pensaram o Lehman comprando todas as escolas do Brasil? Quando é que os goiabinhas vão entender que a oposição, privatismo e estatismo, não explica tudo? Privatizar o Banco Central dá um tesão doido dos economistas liberais. Mas acima do privado versus estatal existe, por incrível que pareça, o nacional versus internacional, né? Agenda local contra o globalismo. Privatizar para investidor chinês, seus liberais de orelha seca, é entregar o território ao mais agressivo invasor imperialista de todos os tempos, em troca de uma esmolinha. E aí eu chego ao final subscrevendo o venenozinho que fala o seguinte: irmão, sou bolsonarista nos momentos bons e principalmente nos momentos difíceis.
montaram um esquema que envolve várias frentes poderosas para tirar Bolsonaro do poder. Mais do que isso, né? Não deixar que nenhum representante real dele chegue lá. Ninguém trata o Eduardo sequer como candidato. Nenhum governador abre a boca. Gente, Bolsonaro tá preso. Já tem mais de uma semana, gente. Tá preso, gente. Tá preso. Você tem noção? Bolsonaro está preso. Preso. E Eduardo está sendo chamado de radical pelos governadores democráticos, pelos seus aliados. Meu Deus, porque já está preso, né? E vai resolver com o quê? Com diálogo, né? Se falar com jeitinho, o careca vai mudar de opinião, né? É isso que resolve. O errado é o Eduardo, né? Eu tô, assim, cada dia mais convicto. Não é que eu tô do lado certo, não. É que, pra mim, antipetismo não significa nada. Eu não quero só isso. Ah, eu tô bem convicto, irmão. Que lado eu tô? Eu estou do lado do bolsonarismo. Tô nem aí se é de direita nada. Tá aqui. Eu tô vendo aí, ó. E quem tá do lado dos russos, como mostrou bem o Olavo, é o FHC e os governadores democráticos. Vocês que são os dugnistas, recebam essa. Reflita muito sobre isso. Questionem, sabe, as inteligências artificiais. Como falava no passado, né? As perguntas movem o mundo. Quando você vai perguntando-se algumas coisas e você vai refletindo, às vezes você pega suas respostas que realmente não é que vão confirmar o que você pensa, mas te trazer assim questionamentos. Você fala, cara, realmente eu nunca tinha parado para pensar sobre esse prisma, sobre esse ângulo. Sigo aí até o último dia possível para escolher um candidato. Jair Messias Bolsonaro. Para mim, Bolsonaro se candidata preso, pode não ter nenhuma chance. Vá, Jair. O senhor tem mais do que direito, sabe? Eu sinto que é dever das pessoas apoiá-lo. Ainda que mas não vão impugnar. Não importa. Vá, Jair. Até o fim, cara. Porque se a gente chegou até aqui, não foi por causa do Eduardo Ribeiro, que queria impeachment o Bolsonaro, hoje é presidente do Partido Novo, e vai colocando a coleirinha em todo mundo. Foi por causa de Bolsonaro. O professor Olavo também ajudou muito, viu? E o velho tinha razão em muita coisa, viu? Rapaz, o tempo vai passando, poucas linhas, o cara falou algumas coisas que faziam muito sentido. Eu fico por aqui, igual meu trabalhinho, que você dá um pouco mais, passar no membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, que já tá lá todos agora. Versão final, versão bonitinha, kimpai.com.br. Vejo vocês amanhã, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!